chegar no assunto, né? Então, a gente fazer o seguinte, uma resposta teórica mesmo, nessa dois, a gente tem que saber quando é que um é que distante é o outro. É quando tem a mesma distância, certo? Então, vocês vão ver assim, ó. Ele dizendo o que é que significa dizer que um ponto é equidistante a 3 pontos dados, né? Você tem 3 pontos. O que significa essa palavra equidistante? É você vai dizer que significa que a medida de distância entre ele e cada um dos pontos é igual. Pronto, resumindo, o que é um ponto equidistante? É quando os 3 pontos têm a mesma medida, ou são iguais. Que não é o que a gente fez, viu? Se você tiver 3 pontos dados e ele tiver a mesma medida, por exemplo, 5 centímetros, aí vai ser equidistante. Aí vocês vão dar número 2. O que é que significa um ponto equidistante? É quando os 3 pontos medidas iguais. Né? Medidas de comprimentos iguais. Terminaram o número 2? Eu estou na segunda questão. Viu? Como é o número 2, tia? Oi? Como é o número 2? É a questão número 2. Ele diz assim, ó, o que significa dizer que um ponto é distante de 3 pontos dados? Aí você vai que a medida de distância entre eles é igual. É só colocar, né? Que a medida de distância entre eles é igual. Então, toda vez que a gente usar em geometria a palavra equidistante, é que uma medida entre outro ponto é igual, ou entre outra medida. A medida de distância entre eles falando é os pontos, né, que eles se referem no pergunta, é igual. Aí a gente vai para questão 3. Essa aqui é bem interessante, porque essa aqui a gente pode fazer o desenho. Vou apagar aqui a primeira. Professor, então ficou assim, ó. O 2 ficou que a medida de distância entre eles, aí eu abri parênteses, botei pontos, fechei parênteses, é igual. Isso, a medida de distância entre os pontos é igual. Certo? Aí significa que os pontos são equidistantes, certo? Um equidistante ao outro. Só porque é a mesma medida, a gente usa essa palavra aqui. Aí na número 3, ele diz assim, quando é que duas retas têm o mesmo plano são paralelas? Essa é mais fácil, assim, não é mais fácil, porque é mais comum da gente ver essa palavra paralela, né? Então, se eu tiver assim, vamos supor que aqui seja uma rua, essa regra, e aqui seja outra rua. Aqui é uma rua e outra rua. Então, você vê que essas duas ruas elas são paralelas. Por exemplo, essa rua azul. Essa rua azul é paralela, a rua desenhada de preto aqui. Aí ele diz aqui, quando duas retas de mesmo plano são paralelas. Aí a gente vai responder, ó. Você observar, eu desenhei as ruas para ficar mais simples de você entender. Essa rua aqui azul, ela é prolongar para frente, prolongar a esquerda, apertando. Então, se elas for prolongamento, elas nunca vão se encontrar, ou seja, nunca vão cruzar uma com a outra. Então, nesse caso, eu disse que elas são paralelas. Então, vou apagar a rua, porque a rua foi só a situação para você entender. Então, quando é que as retas, aqui sim é a situação matemática.
Aqui eu tenho uma risquinha de quando é que elas são paralelas, quando é que elas são assim. Aí você colocar quando elas não têm ponto em comum. Quando não tem ponto em comum. Como, professor? Ele pega aqui, quando duas retas do mesmo plano são paralelas. Você está quando não tem ponto, que a gente viu aqui, ó, que ela não tem pontos em comum. Uma não toca na outra, né? Daquela coisa que tem um cruzamento, né? Aquelas que tem um cruzamento, mas tem ponto em comum, então elas não vão ser paralelas. Se elas estiverem assim ou assim, elas você vai botar quando não tem ponto Quando não tem em ponto comum. em comum. Em comum significa que uma rua não toca na outra, uma reta não toca na outra. Né? Então, a gente tem uma reta e quando elas não tocam na outra. Não tem ponto em comum. Aí vai fazer assim, porque às vezes é desenhar o rosto do mar. Aí é só. Certo? Vamos lá. Professora, então a 1 foi desenhar o triângulo e a resposta foi triângulo, né? Aí 2 é que a medida de distância entre eles, entre os pontos é igual. E 3 eu fiz a ruazinha, aí fiz Isso. Tá essas certo. Muito bem. paralelas e botei a resposta de quando não tem ponto em comum. Porque ele faz a pergunta assim, ó, quando duas retas do mesmo plano são paralelas. Quando é que elas são paralelas? Aí eu fiz o desenho aqui para você entender. Elas não encontram em comum, porque elas vão fazer o prolongamento para a direita e para a esquerda. Então, quando é que elas são paralelas? Aí você vai botar. Quando não tem ponto em comum, né? Quando elas nunca se tocam uma na outra, em outras palavras. Aí a gente vai para no quadro. Esses são conceitos, certo? Os conceitos matemáticos a gente vai usar lá na frente, em outros capítulos. Esse caso a gente vai usar só um. Aí na questão do quadro, ele pergunta, fazer aqui a questão 4. Quando é que tem duas retas perpendiculares? Essa daqui é mais simples, ó. Se eu fizer uma reta na vertical, outra na horizontal, eu vou ter a horizontal. Professora, para explicar, esse quadrinho sempre parecer no desenho geométrico, o valor ele vai 90 graus, né? Mesmo que você não chegue ali. Então, pesquisa usando eles, a gente tem as chamadas retas perpendiculares. Aí eles assim, quando elas são perpendiculares, você vai colocar quando tem apenas um ponto comum, certo? Ela vai ser perpendicular. As duas retas aqui, aqui chamada de reta e de reta S. Quando é que elas são perpendiculares? Quando é que elas se formam ali? Quando elas têm um ponto em comum. Esse ponto toca na reta E. Toca na reta S. Tem um ponto em comum. Quando acontecer isso, a gente tem as chamadas retas perpendiculares. Certo? Número 4, o desenho é esse. Só tem que fazer desenho, ou a resposta? Essa resposta eu estou colocando para você entender porque a resposta é dessa maneira, né? Conta do desenho. Mas se você quiser desenhar, não tem problema não. Tá. Aí está na 4. Quando são as duas retas perpendiculares? É você dizer, quando tem apenas um único ponto em comum. Certo? Quando tem um ponto em comum. Oi? Quando tem o quê? Tá travando. Oi? Quando tem o quê? Que a senhora falou agora porque tá travando. Quando tem apenas um ponto em comum. Elas são Quando tem paralelas. apenas um ponto em comum. Quando tem apenas ponto em Professor, comum. adiciona a Samanta. Eu já adicionei, Tá. mas ela tá caindo o tempo todinho.
Certo. Aí a gente vai a última questão. Ok, né? Aí agora a gente vai para a questão, tá? Vamos para aqui e outro, porque a sexta não tem como fazer, não, porque é desenho e osso da cidade. Aí a gente teria que estar na sala com a ofício, esses equipamentos todinhos dos instrumentos de geometria. Então, a questão assim, ó. Qual é o ponto médio de segmento de reta? Fazer assim. Primeiro eu vou fazer o 10 para você entender, certo? A questão 5, aí depois eu digo. Você tiver um segmento de reta aqui, aí pergunta o ponto médio desse segmento de reta. Então, se tiver o segmento de ADB, segmento de ADB, eu marcar a metade, já de ponto M. Aí eu vou chamar ponto médio. E eu tenho sempre de reta, faço uma linha e no meio, essa reta com duas letras maiúsculas, letra I e letra E. Aí, vamos supor, eu tenho uma régua, aqui eu não vou medir, né? Porque aqui vai dar medida diferente aqui no quadro, certo? Mas se você tiver um caderno, ou se fosse o caso, mas não precisa medir, não. Se a gente fosse fazer uma. Aí você vai e mede aqui, dá 5 centímetros, para a direita dá 5. Então, se eu tenho 10 centímetros, a metade de 10 é 5. Então, eu marco a metade no ponto N. O ponto médio vai ser a metade do segmento de reta, certo? Então, agora eu vou responder a pergunta. Ele pergunta, qual é o ponto médio de um segmento de reta? O ponto que divide os dois segmentos, certo? O ponto médio de um segmento de reta é o ponto que divide os dois segmentos com medidas iguais de comprimento. Como é, tia? Ele pergunta qual é o ponto médio de um segmento de reta. Aí você vai dizer, é o ponto que divide o segmento de reta em dois segmentos iguais. O ponto médio é esse ponto que divide o segmento de reta em dois segmentos iguais, como vocês vão ver aqui no quadro, né? Se tiver 10 centímetros e eu dividir a metade, fica 5 e 5, aí eu tenho um ponto médio. O ponto que divide o segmento de reta em duas medidas iguais. Em duas medidas iguais. É o ponto que divide o segmento de reta em duas medidas iguais. Pronto. A resposta é o ponto que segue, o ponto de segmento de reta é duas medidas iguais, é? É o ponto do segmento de reta, o ponto que divide o segmento de reta em duas medidas iguais. Tá certo? Se você fizer o desenho, você consegue entender. Esse ponto M é o ponto médio, porque ele está dividindo esse segmento em duas medidas iguais. De valores iguais. No caso, ele sim, mas pode qualquer valor, que a gente está falando de uma forma geral. A gente vai para 62. Certo? Essa questão 3 é para dar um esboço de cinema, a gente não precisa fazer essas instruções. Mas, como eu já falei, a gente vai utilizar apenas conceitos normados. Então, o ponto médio é um ponto que divide dois segmentos de retas em medidas iguais. Ok, obrigada. A gente vai criar, falta um minuto. Enquanto isso, você vai para a página 62, aí vai acabar. Essa primeira, mas já está outra. Aí vocês vão se ordenando aí. Ok. Entre rapidinho. Vai Pronto, continuar no beleza. Aí eu vou mandar o segundo link agora, viu? Vou mandar o segundo link. certo.